Irmãos, perigos da negligência. Para chegar nesse tempo, antes disso, vamos ler um texto. Provérbios 18, 15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Quando a gente vai preparar uma mensagem ou um estudo bíblico, normalmente o tema, ou a frase do tema, ela é a última coisa que a gente faz. Ou a gente dá um tema provisório e vai pesquisando, vai caminhando no estudo, e ao final a gente revisa aquele tema para ver se ele está realmente de acordo com aquilo que a Escritura está revelando, aquilo que a Escritura está revelando, aquilo que no estudo foi percebido. E enquanto eu estava estudando, eu passei por alguns temas até chegar nesse, ou algumas frases que eu entendia que poderiam ser o nosso tema, mas que foram sendo mudadas até a gente chegar aí. E claro, isso passou pela mensagem de quarta-feira. Quem assistiu quarta-feira, ouve um pouquinho, só um resumo para a gente contextualizar de que maneira eu cheguei até aqui, para a gente. Um pouquinho de Moisés orando lá no deserto, logo depois do povo ter feito o bezerro de ouro e dele ter intercedido a Deus, e quando Deus diz: tá bom, Moisés, eu vou fazer o que você me pede, porque você encontrou graça diante de mim, eu me agradei de você. E aí Moisés já aproveita aquela frase de Deus: bom, já que eu te agradeço, já que eu encontrei essa graça, mostra-me tua glória. E a gente então começou a ver essa insatisfação de Moisés, e eu chamei aquela mensagem de a boa insatisfação. Existe uma insatisfação diante de Deus que é péssima, é ruim, é pecado, é aquilo que traz uma insatisfação no nosso desejo, das nossas vontades, que era a insatisfação daquele povo. O povo que estava no deserto estava sempre insatisfeito. Eles estavam sempre chegando diante de Moisés com queixas, com reclamações. Eles sempre queriam mais coisas para si, mesmo Deus os abençoando abundantemente, eles estavam sempre se queixando, estavam insatisfeitos. E Moisés, ele também estava insatisfeito, mas ele nunca pediu e nunca murmurou, nem nunca reclamou de nada daquilo que Deus tinha dado ou feito. Ele tinha visto, assim como o povo tinha visto, todos os sinais de Deus, seja no Egito, seja já no deserto. Mas quando ele olha para o Senhor, depois de dado as leis, ter falado com ele, e ele ter visto todos os sinais, ele diz: Senhor, eu estou insatisfeito, eu quero mais da tua glória, eu quero mais de Deus, eu quero saber mais, eu quero ver um pouco mais do Senhor. Essa insatisfação é uma insatisfação que Deus se agrada, quando a gente sente uma fome dele mesmo. E aí nós estamos vendo que Moisés viu então a face, o Deus, a glória de Deus, e nós caminhamos e vemos então que essa glória de Deus, ela é revelada em Cristo. Em Cristo nós temos a revelação perfeita. Aquilo que Moisés viu num vislumbre, a Escritura vai dizer que o Senhor é a perfeita expressão, a expressão exata do ser de Deus, que Ele é o resplendor da glória de Deus, e que agora nós vimos a glória de Deus na face de Cristo. E então nós precisamos continuar olhando, e que a glória de Deus, e de glória em glória, ao olhar para a face de Cristo, nós vamos sendo transformados. E então a gente viu que esse processo de glória e estar buscando a glória de Deus vai trazer para nós santificação, uma caminhada de santificação, porque mais de Cristo vai sendo acrescentado na nossa vida. E então nós vamos ganhando a cara de Cristo, o jeito de Cristo, o caráter de Cristo sendo forjado em nós. Então, assim a gente terminou a quarta-feira, nos perguntando se nós estamos insatisfeitos daquilo que nós já vimos do Senhor, e estamos orando assim como Moisés orou, pedindo mais, querendo mais. E aí agora hoje nessa EBD eu queria que a gente pensasse um pouquinho no contraponto disso.
na negligência, naquilo que a gente então está diante da glória, diante da revelação, diante do conhecimento de Cristo, mas é negligente com Ele. O que acontece com a gente quando a gente fica na posição não de ter a fome e a sede de Deus, de permanecer numa busca, de permanecer querendo mais, mas a gente é negligente com isso. A gente deixa como está e vai caminhando e vai andando como se está bom do jeito que está. Não há dentro de nós um permanecer do desejo e desse profundo anseio de ter mais e de ser livre daquilo que ainda nos impede a ser exatamente como o Senhor é. E então, no primeiro momento, a mensagem, como disse, eu coloquei o tema como os perigos da falta de conhecimento. Mas então, quando a gente vai vendo, e esse conhecimento traz muito na memória da gente, muitas vezes, a ideia de que é o saber das coisas de Deus, a falta de informação a respeito das coisas de Deus. E não era exatamente isso que no estudo foi aparecendo, não é a falta de informação. Então eu falei assim, deve ser, quem sabe, o perigo da ignorância, de ignorar, de não ter sido levado ao saber, e então por não saber se caminha dessa forma. Mas também não é isso. E então eu cheguei nesse tema, o perigo da negligência. Porque o negligente é aquele que não busca, não tem discernimento, não busca adquirir o conhecimento. Como diz o texto aí de Provérbios, o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Adquirir significa estar atrás, ter como alvo, e os seus ouvidos, os ouvidos do sábio, saem à sua procura. Então, negligência é quando nós não vamos à procura do conhecimento. Quando nós não estamos à busca dessa glória de Cristo. Quando nós temos tudo à disposição e ainda assim isso não desperta os nossos olhos, não provoca em nós aquela fome de Moisés. Não provoca em nós a fome de Paulo, como nós vimos na quarta, que ainda conhecendo e tendo visto Cristo, se converteu por meio do Senhor Jesus aparecendo para ele, lá falando aos filipenses, ele vai dizer, quero conhecer a Cristo. Quero mais de Cristo. Isso é negligência. E será que nós não temos muitas vezes na nossa vida diária, no nosso procedimento, na nossa caminhada, sido negligente? Estando à disposição sua, minha, a face de Cristo, a sua glória, o seu conhecimento. E a gente não está falando aqui apenas de informação. Informação, porque às vezes a gente busca informação, mas não busca o Cristo. A gente busca informações a respeito dele, mas não busca a pessoa viva de Cristo na vida da gente. Porque as informações e tudo que a gente pode saber a respeito de Cristo nas Escrituras ou no contexto histórico, se ela não nos leva à pessoa e a interagir com a pessoa de Cristo, elas não têm poder de transformar e mudar absolutamente nada na nossa vida. Então, essa é a base onde a gente queria começar e pensar com a gente, pensar nesses perigos. Será que você, será que eu, será que nós temos buscado mais desse Cristo? Será que nós não temos sido negligentes com tudo que está à disposição, com tudo que nós temos ouvido, com tudo que Deus tem feito? Será que a gente não está parado, empacado? Temos de fato buscado. E há perigos quando nós somos negligentes. Há perigos que nos cercam. Quando nós não temos a fome e a sede de justiça. Quando essa fome e sede dentro de nós se esvai. Como se nós estivéssemos saciados. E é interessante porque quando nós nos alimentamos de Cristo, nós somos saciados numa fome espiritual, que estava morrendo de fome. Mas ao mesmo tempo que somos saciados, também nasce na gente uma fome e um permanente desejo por justiça, por santidade, pela imagem de Cristo em nós. Então nós mudamos de fome.
Nós tínhamos uma fome, porque estávamos escravos, como desvalidos, sem alimento das coisas espirituais. Mas agora nós somos saciados daquele que é Espírito, por aquele que é Espírito, Deus, nosso Senhor. Por meio de Cristo, que se encarnou e agora Ele nos alimenta como o maná que desceu do céu. Mas nasce agora dentro de nós a fome ou a vontade de comer mais de um alimento muito bom. Para engordar? Não, para ser transformado por Ele. Hebreus capítulo 2, verso 1, fala um pouco dessa negligência. Hebreus 2, 1 a 3, diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Negligenciarmos. Ou seja, a mensagem que foi transmitida, que foi entregue, o autor de Hebreus está dizendo, olha, precisamos dar atenção, prestar muito mais atenção a tudo que temos ouvido, porque foi nos dado aquilo que havia de mais tremendo e poderoso, e nós não podemos tratar como algo banal, comum e sem valor. Então, começando, que perigos são esses? Os perigos da negligência. O primeiro perigo que eu listei ao estudar é voltar, e está entre aspas, já vamos ver por quê, voltar à escravidão. Por que voltar à escravidão? E por que entre aspas? Porque, na verdade, talvez quando nós falamos em voltar é porque nunca fomos livres verdadeiramente. Mas para que nós possamos entender de uma maneira didática esse voltar, assim como aquele povo lá no deserto, diz o texto bíblico que eles no seu coração voltaram ao Egito. Atos 7, 39 diz, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Voltaram para onde? Para a escravidão, da onde tinham saído. Eles não voltaram literalmente para o Egito, mas no coração, diz o texto, voltaram. E de fato, quando a gente lê o texto bíblico lá em Êxodo, nós vamos ver que o texto diz que eles quiseram até eleger um líder no lugar de Moisés que os levasse de volta. Será que eles voltaram mesmo? Voltaram. E às vezes nós também estamos vivendo assim. Aquele povo lá no deserto, ele não quis relacionar-se com Deus. Quando Deus se revela no monte, por meio dos sinais que nós vimos na quarta, dos raios, da fumaça, do fogo, da trombeta tocando no céu, isso depois de todos os sinais, depois do mar se abrir. E o texto diz que eles passaram pelo mar. Eles não quiseram relacionar-se com Deus. Ele diz, Moisés, vai você, a gente não quer, nós vamos morrer, nós não queremos. Não brotou nele a fome e a sede de justiça, eles permaneceram com a fome do seu estômago, a fome das suas entranhas, o desejo de saciar aquilo que era da carne, e não se relacionaram e não buscaram o relacionamento com Deus. Não, Moisés, vai lá e faz o que tiver que fazer, mas a gente não vai. Vai você. E às vezes a gente age assim, a gente quer o conforto de estar no meio do povo, no meio da igreja, no meio daqueles que declaram a sua fé, mas a gente não quer um relacionamento com Deus vivo, verdadeiro, que senta, que ouve, que conversa, que interage, que é direcionado, guiado. A gente está no meio do todo, ouve muitas palavras, muitas mensagens, mas a gente não está indo em direção de Deus. A gente conhece o texto bíblico falado que diz, a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, tem se falado bastante esse texto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é nem uma apologia política, tá? Antes que algum doido já pense que eu estou fazendo apologia política. Isso é um texto bíblico, tá?
Eu estou falando de Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas se nós não caminhamos na verdade, a gente permanece escravo na mentira. Permanece escravo. E não é à toa que nós vimos tantas pessoas dentro das igrejas, há anos e anos, que permanecem escravas. Escravas de quê? Do pecado. Escravas das suas vontades. Escravos das suas necessidades. Escravos das suas tristezas, escravos das suas frustrações, escravos das suas angústias, escravos de tudo aquilo que continua constituindo uma vida sem Deus. Por quê? Porque não conheceu, no sentido de relacionamento, de interação, a verdade. Não conheceu Cristo, não está olhando para a sua face e sendo transformado de glória em glória. Quantas gente, anos e anos e anos, que a gente olha para o seu procedimento, para a sua vida e o seu caminhar diário, e não há transformação, não há mudança, não há amadurecimento. Mas como pode, se a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, e por uma glória que, diferente daquela que brilhava no rosto de Moisés, que desvanecia, a glória de Cristo que brilha em nós desvanece? Não desvanece. Pelo contrário, diz que ela vai de glória em glória sendo transformada. E se a gente for buscar outros textos para agregar nisso, nós vamos ver que pela manifestação dos dons do Senhor no meio da sua igreja, vai sendo ela edificada até que todos cheguemos o quê? A plenitude da varonilidade de Cristo. Não volta para trás, não se desvanece e nem permanece como está. Ela vai sendo transformada e vai sendo cada dia mais brilhante e presente na vida da gente. E a pergunta que a gente precisa fazer: essa glória tem te transformado, ela tem brilhado dia a dia mais. Você consegue olhar para trás e ver caminhada, jornadas, passos sendo dados e um caminho, uma jornada em direção a Cristo, como Paulo disse, nós lemos também na quarta: esqueço daquilo que fica para trás, deixo para trás as coisas que já se passaram e prossigo para o alvo. Um pouquinho antes ele tinha dito: quero conhecer Cristo, prossigo para o alvo. Hebreus vai dizer que permanece com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, como um corredor que está numa corrida, e ele acabou de fazer essa narrativa dos heróis da fé correndo, e ele diz: olha, agora nós chegamos no estádio, e olhamos e há uma grande nuvem de testemunhas, mas nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e continuamos correndo, apesar das dificuldades. Será que não temos vivido uma vida de escravidão, sem passos, sem uma jornada de transformação? Mas o segundo perigo que a gente vê nas Escrituras é que a gente pode chegar perto, mas não entrar. Não entrar onde? No descanso, como o pastor Yuri disse hoje pela manhã. A gente chega perto, a gente vê e não entra. Aquele povo lá no deserto chegou bem pertinho, chegou na fronteira, não entrou. Chegou tão perto e morreu no deserto. Entraram Josué e Caleb. Chegar perto, mas não entrar. Estar no meio, ver, ouvir. Talvez ouvir até o som da trombeta, falando de maneira metafórica. Como aquele povo ouvia a trombeta do céu. Você já imaginou? Você está aqui e começar a ouvir uma trombeta, e de onde vem isso? E vem do céu o som, e o texto bíblico diz que vai aumentando, o volume vai aumentando, e eles olhando. Chegaram tão perto, viram coisas tão tremendas. Você já imaginou aquele povo passando no meio do mar? E diz o texto que eram como paredes, o mar aberto, como paredes de um lado e do outro. E eles passaram. Já imaginou vendo a água brotando da rocha, vendo uma água amarga, as águas de mar sendo transformadas em água doce por um arbusto,
vendo o maná descendo, as cordonizes descendo, vendo uma coluna de fogo durante a noite os protegendo, uma nuvem que os acompanhava durante o dia. Não era que, coincidência, está aí a nuvem, não. O texto diz que eles, na verdade, seguiam a nuvem que os direcionava. Aonde eles estavam, a nuvem estava, onde a nuvem estava, eles estavam. Sinais de Deus, o monte tremia violentamente. Tudo isso eles viram. Foram conduzidos até as bordas da terra prometida. Pertinho, mas não entraram. 1 Coríntios 10, 1 a 5. 1 Coríntios 10, 1 a 5. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estiveram debaixo da nuvem, passaram pelo mar, em Moisés foram batizados na nuvem e no mar, comeram do alimento, e o texto diz espiritual, o maná. Comeram, beberam da mesma bebida espiritual, a água que brotava da rocha. E Paulo deixa bem claro quem era aquela rocha que estava com eles e caminhava com eles no deserto. Cristo era aquela rocha. Contudo, não entraram no descanso. O autor de Hebreus vai trazer essa ligação da terra prometida com o descanso. Tombaram cansados no deserto. Quanta gente tem andado cansada. Fisicamente a gente cansa e vai cansar ainda. Até o dia que fomos livres desse corpo. Mas até do cansaço físico a gente tem que se incomodar com ele. Porque nós temos que almejar o corpo que não vai se cansar, nem o corpo. Mas tem muita gente cansada porque tem buscado pelo seu próprio esforço algo de Deus. Tem buscado fazer coisas para agradar a Deus, mas não tem brotado da fé e de uma busca por um relacionamento vivo com o Senhor. E isso provoca canseira. Fado. Muita gente tem depositado orações que não passam de suas próprias vontades e elas não são respondidas. E isso provoca cansaço, frustração. O verso 12 do mesmo capítulo 10 de Coríntios vai dizer: assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Está firme? Não, pastor, eu estou bem, estou descansado, estou tranquilo, estou em Deus, sou livre, amém? Mas o texto diz: julgas que está assim, então fique esperto, para que você não caia. Uma visita, um passarinho, quero ver ele sair agora. Está em pé, cuide para que não caia. Um exemplo dessa realidade também é a Agripa, Atos 26, 28. Disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Agripa era o rei da Judéia, sucessor do Herodes, Herodes Agripa, sucessor do Herodes que vivia no tempo da crucificação de Jesus. E então Paulo é levado até ele, e Paulo começa a falar com ele. E ele chega um momento e diz: Paulo, eu estou me tornando cristão pelos argumentos de Paulo. E durante o texto, se você ler, você vai ver que ele, pela boca de Paulo, nós sabemos, Paulo diz: bem sei que o Senhor, rei, conhece os costumes do povo. Conhece os nossos costumes, conhece as práticas da nossa fé. Bem sei que o rei está familiarizado com as promessas de Deus para o nosso povo. Sei que o rei crê nos profetas,
crê nos profetas. Mas de que isso valeu para ele? Chegou perto, quase, mas não entrou no descanso. E Paulo ainda diz a ele, responde essa pergunta, diz: não só o rei, mas queria eu que o mundo inteiro cresce. Permaneceu sem entrar no descanso, cansado. Terceiro ponto, nós podemos, um perigo de pecar e fazer pecar, induzir o outro, levar outro ao pecado. Não feliz de pecar quando eu sou negligente, não busco e não torno para mim o poder da transformação, do conhecimento de Cristo. Eu peco e carrego comigo pessoas a pecarem. Nós temos um exemplo disso. E olha aqui, Davi, é o exemplo que nós vamos ver. Samuel, está aí o texto, 2 Samuel 6, 3 a 7. Davi era um homem que buscou o Senhor. Mas a palavra de Deus não se furta a mostrar os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. 2 Samuel 6, 3. Puseram a arca de Deus num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Quando eles estavam transportando a arca, não era intenção de Davi levá-la para Jerusalém. E então se faz um grande movimento e um planejamento para levar a arca de Deus até Jerusalém. E acontece essa passagem que nós vemos e a gente olha assim, puxa, que terrível isso que aconteceu, porque o boi tropeçou e então aquele homem foi segurar a arca e morreu, e Deus então se irou. Que Deus malvadão é esse? Por que aconteceu isso? Mas nós temos que entender aquilo que está sendo ensinado, revelado, de que maneira Deus está trabalhando e de que maneira eles agiram com negligência as coisas que Deus já tinha ensinado há muito tempo a eles. Números capítulo 3, está aí na projeção, vai começar a nos ensinar esse respeito. Números 3, 30. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo o que estava relacionado com este serviço. Dentro da tribo de Levi, dos levitas, que eram os sacerdotes, a tribo sacerdotal, haviam clãs, famílias, e cada uma dessas famílias tinha uma responsabilidade definida e dada por Deus, de cuidado com o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, dado já lá no deserto. Quando eles movimentavam aquele tabernáculo e precisavam sair e levá-lo de um lugar para outro, então havia definido, os coatitas eram responsáveis por carregar estes utensílios que nós lemos. Eles eram responsáveis por carregar a arca de Deus. Os coatitas. Os gersonitas tinham outra atribuição. Os meratitas tinham outra atribuição. Os descendentes de Arão tinham outra atribuição, que era o sumo sacerdócio. E assim era. E então, os coatitas é quem tinham que transportar a arca. E agora, indo para frente um pouquinho, número 7. Veja o que o texto diz. Número 7, verso 5. Números, capítulo 7, verso 5. Aceite as ofertas deles, para que sejam usados no trabalho da tenda do encontro.
entregue-as aos levitas conforme exigir o trabalho de cada um. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. E 4 carroças e 8 bois aos meratitas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Os coatitas receberam carroça e boi? Não receberam. Por quê? Porque aqueles objetos que eram responsabilidade deles, eles tinham que carregar nos ombros. Por isso a arca tinha anéis de ouro, com varas, para ser carregada nos ombros e não em carros de boi. Então, quando lá Davi manda e o pessoal começa a se organizar, vamos pôr numa carroça, vamos levar, fazer do jeito mais fácil, houve da parte deles uma total negligência de procurar saber aquilo que estava à disposição, aquilo que estava ensinado, aquilo que era simples, aquilo que Deus já tinha dito. E eles então, ainda que tivessem, e podemos dizer, uma intenção boa no coração, se é que podemos dizer assim, mas sem a preocupação de fazer do jeito de Deus. Muitas vezes a gente faz isso, a gente acha que tem uma intenção boa e faz do nosso jeito, mas diz o ditado popular que de boa intenção o inferno está cheio. Que essa boa intenção, quando a gente vai lá na raiz, não é bem boa, não. Porque a gente tem que fazer a coisa certa, do jeito certo. Do contrário, a gente cai num princípio ético, ou da falta de ética, de que não deixa de ser um princípio ético, de que os fins justificam os meios. A gente quer levar a arca para Jerusalém, a gente quer fazer uma coisa boa, a gente quer fazer uma coisa legal, o jeito que nós vamos chegar lá não importa. Muitas pessoas têm vivido dessa maneira hoje. Cheio de boas intenções, de bons projetos, de bons sonhos, de coisas julgadas boas, mas não se preocupam com o meio e com a forma de chegar lá, com a maneira de Deus conduzir, não confiam sequer que essa é a melhor maneira de chegar lá, porque foi Deus quem disse que é assim que deve ser, e vão fazendo e vivendo de qualquer forma. E nessa jornada e nesse caminho, assim como aconteceu no texto, nós não só pecamos contra Deus ao ignorá-lo, ao sermos negligentes com a instrução dele, como levamos muitas vezes outros com a gente, por meio das nossas palavras, do nosso testemunho, da forma da gente agir, e outros olhos, então é assim que é ser discípulo do Senhor, então beleza, é assim que eu tenho que viver, agir, então tá bom desse jeito. E a gente, no lugar de ser aquele que brilha e reflete o brilho da glória de Cristo, a gente está querendo brilhar a gente mesmo. E esse brilho que é nosso, não é brilho, não é luz verdadeira, é engano do pecado, é uma luz forjada, que não liberta, que não dá descanso, pelo contrário, que carrega para o pecado, para a morte. Mateus 23:15, texto que a gente conhece. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Forte, né? Jesus falando para os fariseus que tinham o princípio de cumprimento da lei exterior, e eles faziam todo um esforço para trazer gente para aquele mesmo princípio que eles caminhavam. Corriam o mundo, havia um esforço tremendo para fazer e o texto pela boca de Jesus vai nos dizer que Jesus diz a eles, e vocês não contentes de ir para o inferno, vocês pegam o outro e escravizam 2 vezes mais ainda. Porque agora ele julga que está no caminho certo. Ele julga que está no descanso. Ele julga que agora está na presença de Deus. E está longe, ou seja, seu coração se fechou ainda mais. E agora ele, nesse sentido, é 2 vezes mais filho do inferno. Porque ele está confiando naquilo que você disse. Quem sabe você não tem feito o trabalho de um fariseu. Especialmente nos tempos que nós temos vivido.
onde as pessoas estão carentes de esperança genuína, onde as pessoas, num momento de incertezas, daquilo que nossos olhos podem ver, onde muitos têm vivido angústias, inseguranças, tem pessoas entrando em paranoia. E eles estão com os olhos muitas vezes buscando alguém ou algo que possa dar esperança, e nós, no lugar de darmos esperança, temos sido muitas vezes tropeço, porque não há em nós uma luz genuína para brilhar, um gesto como o de Cristo, um amparo, um afago, uma confiança, uma fé. E nós nos apegamos a rituais, às tradições, como os fariseus se apegavam, e nós vamos então enfiando isso goela abaixo e vamos escravizando junto com a gente essas pessoas. Pecamos e induzimos, somos pedra de tropeço, e a Bíblia fala muito seriamente de uma pedra de tropeço. Quarto, trazer para nós, ou para si, julgamento. Um perigo da negligência é trazer julgamento, juízo para si mesmo. Onde é que está isso na Bíblia? 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, morreram. Olha, quem bebe do corpo, do cálice e do pão sem discernir o corpo, quem negligencia o corpo, quem trata isso sem importância, sem valor, o que o texto diz que ele atrai para si mesmo? Juízo, julgamento, gente fraca, gente doente, gente morrendo porque estava tratando o corpo de Cristo, a presença de Cristo viva no meio da igreja. Às vezes a gente pensa que tomar o pão e o cálice é simplesmente, não, eu tenho que ver se eu não estou em pecado, tenho que confessar os meus pecados. É verdade, é preciso examinar-se a si mesmo e discernir o corpo, discernir a presença de Cristo no pão e no vinho, no corpo, seu corpo vivo. E às vezes a gente então, não, já confessei meus pecados, mas não discerniu o corpo, não pediu perdão para o irmão, não procurou socorrer o irmão, não procurou perceber aonde o seu relacionamento dentro da igreja está quebrado, arrebentado, onde há mágoas, feridas, não procurou interagir com o corpo, como estava a igreja de Corinto. Paulo está tratando o que na igreja de Corinto? Para quem conhece um pouquinho do contexto, a falta de interação, de percepção daquela gente que se reunia lá, de que eles eram o corpo vivo de Cristo. Estava cada um no seu grupo, cada um levava a sua ceia, um comia, o outro passava fome, um caía de bêbado, e o outro não tinha o que beber, e era uma baderna. Paulo diz, Deus está julgando vocês, porque vocês não conseguem discernir o corpo na igreja. E o momento mais tremendo de discernir o corpo é justamente quando nós lembramos da morte de Cristo na cruz, o seu corpo rasgado, entregue. Será que a gente está discernindo o corpo, irmãos? Será que a gente está, de fato, não sendo negligente com o corpo de Cristo? Será que a gente está tratando o corpo de Cristo somente como um local de reunião, um local de serviço cristão, um local onde a gente usamos os serviços da igreja? E é interessante porque isso é tão sério que Jesus, falando no Sermão do Monte, ele vai dizer que se alguém for trazer uma oferta no altar, ele deve deixá-la sobre o altar, não entregar, é isso que o texto diz. E primeiro ir se acertar com seu irmão.
Mas tem um monte de gente que traz oferta e põe aqui nesse gasofilácio. E está cheio de problema com o seu irmão. Mas o texto diz, não, primeiro lugar não é a oferta. Primeiro lugar é o corpo. Vai resolver o problema no corpo. Isso é fundamental. Depois que você recebeu, você resolveu, então você traz a oferta. Está vendo como a gente vai sendo negligente? E a gente não sente peso nenhum em trazer a oferta. Com o coração todo cheio de coisa para ser resolvida. E a gente traz a oferta. Eu já vi pessoas que deixaram de tomar a ceia porque tinham um problema com o irmão. Mas não deixaram de dar oferta. Interessante, mas a Bíblia diz para não dar oferta. Pulei. Para não dar oferta. Será que você não precisa discernir o corpo nessa manhã? Não precisa fugir desse juízo? É entrar debaixo desse guarda-chuva do cuidado de Deus. Deus não fica tacando raios na nossa cabeça, irmãos. Ele põe um guarda-chuva e diz, fica aqui debaixo, porque está chovendo lá fora. O mundo jaz no maligno, o pecado destruiu a terra. É isso aí que vocês veem, mas eu estabeleci um lugar de descanso. Um lugar onde vocês podem estar seguros, que é debaixo do guarda-chuva, que é debaixo ou dentro da pessoa de Cristo. Mas nós saímos dele e estamos sujeitos às intempéries de uma vida sem Deus e a parte de Deus. Já foi, né? Já. Quinto, ficar sujeito à ação de demônios. Segundo Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vamos ler também já direto Efésios 6, 10 a 12. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha, Paulo, que escreve as duas cartas, os dois textos, ele vai dizer que nós usamos armas que não são humanas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele vai dizer dessas fortalezas, dessa pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra o relacionamento com Deus, contra o entrelaçar-se com Deus, contra o estabelecimento de paz com Deus. E é então que nós temos que levar para cativo todo pensamento para torná-lo obediente. Lá em Efésios ele vai dizer que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. E vai dizer que cabe a quem vestir a armadura de Deus? A nós, ele diz, vistam-se de toda a armadura. Vistam-se. É uma ordem, cabe a mim vestir essa armadura. E ainda ele lembra, porque se você vestir, então você vai estar firme contra as ciladas do diabo. Subentende-se de uma maneira muito óbvia que se eu não vestir, eu vou estar firme contra as ciladas do diabo? Não vou estar. Vou estar sujeito às ciladas do diabo. E ele repete e reforça, pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas poderes e autoridades. Mundo espiritual. Dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí quanta gente nós percebemos que estão sendo derrubadas, espiritualmente falando, que estão escravizadas pelo inferno, que estão sendo e caindo em armadilhas e ciladas, e têm a vida destruída. Mas confessa Jesus,
como Senhor e Salvador, né? Ele aprendeu o mantra. O mantra ele sabe. Eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E aí está resolvido. Ele descobriu a palavra mágica. E então resolveu-se a vida. Então foi feito e pum! Recebeu uma unção especial e nada mais o atinge. Interessante que a Bíblia diz que a gente tem que vestir a armadura para que então a gente fique firme. Saber o mantra, ter conhecimento sem envolvimento e obediência de nada serve. Saber o mantra sem obediência, fica perto, mas não entra, como a gente já viu. Sujeito às ações de demônios. E tem muito crente de boca, escravo, que vive sujeito violentamente à ação de demônios. E acha que porque ele é crente, no entendimento dele, o diabo não toca nele. Porque ele conhece o outro mantra, que diz que quem é de Deus, o diabo não toca. Eu sou de Deus, o diabo não me toca. E aí ele vive do jeito que ele quer. O diabo não me toca. Coitado, está estatelado no chão, ferrado, todo arrebentado. O diabo não me toca. E o diabo dando risada da cara dele. Não me toca. Você não tem sido negligente com a busca e o conhecimento do Senhor. E por fim, não desfrutar da herança. Esse é um outro perigo. E eu pus um único texto para falar disso, que a gente conhece bastante. Lucas 15:31, o final da história do filho pródigo, o finalzinho dela. Quando aquele filho que não saiu de casa, o que ficou em casa, o filho que sabia ou achava que sabia o mantra, o filho que era uma bênção, se julgava uma bênção, o filho que se julgava obediente, o filho que julgava que ele honrava o pai, o filho que olhou para o irmão e disse, olha isso aí, gastou tudo, é um safado, um sem vergonha, mas eu que fiz tudo direitinho, estive aqui, fiz tudo que o Senhor manda, o Senhor não me deu nenhum cabritinho, mas para ele matou um boi. E o pai ficou olhando para a cara dele assim, né, como dizendo, eu não estou entendendo nada dessa conversa. Não entendi. Filho, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Você falou, mas por que tu não pegou o boi? E não fez? É teu. Você queria um cabrito, fizesse. É teu. Você estava aqui. É teu. É tua herança. Mas você não recebeu. Não tomou para si. Não desfrutou dela, que estava aí à sua disposição. Você conhece gente assim? Que não consegue desfrutar da herança? E a gente pode, claro, trazer na memória a nossa herança mais do que perfeita e plena, a que vamos desfrutar nos céus. Mas ela traz reflexo de uma caminhada onde a gente desfruta também aqui. Que herança é essa? O descanso é uma delas. As bênçãos para a nossa casa. É poder entrar na presença de Deus em oração, se derramar diante dEle. É poder em Cristo ser enriquecido de conhecimento das coisas espirituais. E a gente pode listar tantas coisas. É ser abençoado também nas nossas necessidades. Mas tem gente que está magoado com Deus, ferido com Deus, porque tem colocado diante de Deus pedidos. Diz, Deus não me dá. Eu ouvi uma frase que achei interessante, que é a teologia do cabrito, baseado nesse texto. Não me dê um cabrito. Perigos que nos cercam. E que a gente, muitas vezes, por distração, negligência, a gente está incorrendo e sendo alvo disso tudo.
Tem alguma pergunta aí, Márcio? Antes da gente encerrar. Bom dia, pastor. Bom dia. Acho que o tema está um tema tão simples, né? Não tem pergunta. Não Já tem percebi. pergunta. O pessoal ou entendeu tudo ou não entendeu nada, pastor. Mais fácil não ter entendido nada. Não. Na verdade, o que a gente poderia dizer assim que Deus ele já fala na palavra, né? Que coloca diante de cada um a bênção e a maldição, né? Se observa os preceitos, os princípios de Deus, bênção, né? Se tem entendimento, né? Não negligencia, bênção. Mas se negligencia, tem toda uma consequência. E lá no início da EBD, a Liz, ela coloca uma pergunta assim, que eu acho que foi respondida em toda a EBD, né? Porque se diz que a negligência pode ser mortal, né? Então, os 6 pontos aí trazem a resposta, né? A negligência ela pode ser mortal justamente por essa volta à escravidão, esse não entrar no descanso, né? Pecar e fazer pecar, todos esses temas que já foram abordados ali. Tem uma outra pergunta aqui do Henrique Souza, acabou de soltar aqui, vamos ver. É possível considerar nos textos de João 5:39 e 40 e João 9:27 exemplos de negligência por parte daqueles que estavam muito próximos do nosso Senhor Jesus fisicamente, mas distantes espiritualmente? Eu vou ter que abrir o texto, que eu não sei qual que é. Vai ter que ler. Lê. Fala um que eu leio aqui. Tá, João 5:39 e 40 e eu abro João 9 então. João 5:39 e 40. João 5:39. Cadê? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Quer ler já outro aí, Marcinho? Certo. A respeito do inquérito, né, dos fariseus, do cego de nascença. E ele responde, né? Já vos disse e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez. Porventura quereis vos tornar-vos também seus discípulos? Em relação aos fariseus, né? Esse primeiro texto que eu li, inclusive, estava aqui listado, né? Eu deixei à parte, porque se for ler todos os textos a gente não conclui. Mas é justamente isso. É o que traz um entendimento de que não é só informação. Porque informação os fariseus tinham toda ela disponível. Eles tinham informação. É relacionamento e santificação. É estar se relacionando com Cristo, desejando mais dele e então sendo santificado dia a dia. Informação nos leva somente sem o temor, como diz o texto, vocês buscam cuidadosos. Jesus ainda é minucioso ao falar. Vocês buscam minuciosamente ou cuidadosamente. Não é que eles simplesmente tinham a escritura, enfiavam debaixo do braço. Não, eles procuravam, estudavam. E Jesus disse que eles faziam certo ao buscar o conhecimento. Mas não iam a Cristo para ter vida. A preocupação deles não era ter vida. Então eles tornaram negligência, porque desde o princípio a revelação da palavra é para nos dar vida. E a intenção deles não era a vida, mas era a satisfação própria. E é exatamente isso como o irmão colocou. Tinham conhecimento, mas espiritualmente estavam longe, cegos. Mas vamos encerrar então, irmãos, e eu quero deixar dois textos só curtos para nós levarmos aí nas nossas mentes. Provérbios, a gente começou em Provérbios, vai chegando ao fim em Provérbios mais uma vez, 4, verso... Não, aí está Lucas. Não, eu voltei, né? É aí. Fugindo da negligência, né? Eu pus lá embaixo. Daria para fazer um outro estudo, né? Como fugir da negligência, mas eu quero deixar 2 textos só para a gente
pensar e sair com esses textos em mente. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Repetindo, a vereda, ou o caminho do justo, é como a luz da alvorada. Vai nascendo, vai surgindo, devagarinho, vai brilhando, e fica do mesmo jeito. Não, o texto diz que ele vai brilhando cada vez mais até a claridade do dia. Até, como diz o sol do meio-dia, né? O auge do sol, do calor, do brilho do sol, meio-dia. Mas os ímpios, o que diz o texto? É como uma escuridão, ele não sabe nem no que ele está tropeçando. E às vezes a gente tem andado assim, ou a gente está vendo uma luz brilhando e clareando cada vez mais, como diz o texto, ou a gente não sabe nem aonde tropeça. De tão cego, como diz o texto lá, é 2 vezes mais filho do inferno. Você está tão cego, é densas trevas, que não enxerga no que tropeça. E por fim, 1 Coríntios 1:5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Nele, em Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. Toda palavra, ou seja, não é só informação, porque é em todo conhecimento. Interessante, parece que ele está falando a mesma coisa, mas não está. Você pode ter a palavra e não ter conhecimento. Você pode ter informação e não ter conhecimento. Então, que o Senhor nos dê uma vereda por meio de Cristo do justo, aonde a claridade vai brilhando cada dia mais.